Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Há dois sistemas no xadrez de brancas que têm tido extremo sucesso aí nos tabuleiros Brasil afora, quiçá mundo afora também. Sistema London. Sistema London foi o primeiro curso de 2020 aqui do Clube Xadrez Online, fez um sucesso danado e agora nós vamos para outro sistema, uma outra estrutura universal que dá para jogar contra tudo, que as pretas fizerem, que é o sistema Colle-Zukertort. Esse sistema também está muito na moda e vocês vão gostar dele. Vou dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Carlos. Tudo bem, Carlos? Sérgio, Silvio. Então, esse curso vai para o Maestros. Às vezes, se você estiver assistindo esse curso aí anos depois até, né, porque vai ficar lá, para sempre esse curso. Este curso está sendo, então, ao vivo, e aí as pessoas vão ver a gravação, mas durante o carnaval. Isso mesmo, segunda-feira de carnaval, e tem gente aqui assistindo, prestigiando o curso. Eu achei que ia fazer esse curso sozinho hoje, né? Porque eu tenho que fazer os cursos da semana, segunda, terça, quarta e quinta, independente se tiver feriado ou não. E legal que tem gente que não está pulando o carnaval, está aqui com a gente. Bem-vindos, então. A estrutura que a gente quer é isso aqui. O que é o sistema Colle-Zukertort? Colle é um jogador, Edgar Colle. Zukertort, outro jogador. Jonas Zukertort, inclusive chegou a disputar título mundial lá na época do Steinitz. E o sistema Colle tradicional, que a gente chama de Colle clássico, observem a estrutura só de brancas, tá? Inclusive, isso aqui vai ser motivo de um curso nosso aqui também para o Maestros. Veja, o branco faz um sistema triângulo, com isso, das 4 casas do centro, ele coloca um peão lá e ele segura esse peão de D4 com 2 peões. Esses 2 peões também têm uma estrutura de suporte aqui com mais 2 peões, virando um triângulo maior. Esse sistema Colle clássico. Desse sistema, então, Zukertort passou a jogar uma variação dele. O que ele fez? Este peão aqui, ó, ele passou a colocar ele em B3. Mas por que isso, professor? É que para sair com esse bispo aqui, no sistema Colle clássico, o branco vai fazer E4 agora e vai ativar esse bispo pela diagonal normal. Então, vai fazer E4 em 2 tempos. Você faz E3 e depois E4. Agora, o que o Colle, unido com o Zukertort, dá de posição? Então, B3, aí esse peão não dá um passinho, ele dá 2 passos. Então, a gente vai ver esse peão aqui em C4. E nós vamos colocar o bispo em B2. Então, esse sistema de colocar o bispo por fianquete na ala da dama, que é o Zukertort. Então, Colle tinha aquele sistema clássico e o Zukertort colocou aí, né, a sua ideia e ficou o sistema Colle-Zukertort. Então, esse sistema que nós vamos estudar, sendo que a estrutura base, a estrutura padrão, que vocês viram a foto no início do curso, é exatamente isso. Professor, mas dá para jogar contra tudo mesmo? Contra tudo, tudo, tudo? Dá para jogar contra tudo, exatamente. Mas por quê? Porque você está dentro do seu campo, ó. E tudo fica muito coordenadinho, fica muito fácil para atacar, fica fácil para defender. Então fica tudo muito coordenado, tá vendo? Ó? Vigia aqui a área central, a ala do rei está protegido, a ala da dama também. Então a estrutura base, essa aí, tem pequenas variações, claro. À medida que a gente for tocando o curso ao longo da semana, eu vou passando para vocês. Beleza até aqui? Entenderam a diferença do Colle-Zukertort e do Colle clássico? Carlos, Silvio, Sérgio, tudo certinho? Estão conseguindo ver a diferença, ok? Beleza? Então, ó, tem um chatzinho aí, né? Vocês não conversam comigo diretamente para o curso fluir mais fácil, mas eu tenho uma janelinha aberta que eu vejo tudo que vocês digitam. Aí é só digitar aí alguma dúvida que vocês tenham, que eu sempre faço aqui
a intervenção que eu vou olhando ali, tá? Bom, agora, professor, é um monte de lance, cara. Nossa, são 12 lances, como é que eu vou lembrar tudo isso? Então, agora a gente vai fazer no padrão Clube Xadrez Online, no padrão Método 6 Pilares, que é o que eu trabalho com os alunos. Então, eu trabalho de forma fragmentada o estudo da abertura. Como é que se fragmenta isso? A gente faz passos, passo 1, passo 2, passo 3. E a gente faz também fase 1, fase 2 e fase 3. Como que é isso? Primeiro passo é saber onde ficam os peões. Então, esses peões, eles vão ter uma estrutura, que a gente chama de esqueleto. O esqueleto, a estrutura de peões, é como se fosse o nosso esqueleto. Ou seja, ele vai dar sustentação ao corpo, aos órgãos, aqui também vai dar sustentação às outras peças. Se você sabe onde estão os peões, você consegue encaixar as peças ali. Eu sempre recomendo aos alunos observar que tem uma figura geométrica sendo criada. Mas tem. Não, o sistema triângulo é um triângulozinho. Ó, aqui é um losango. Para a gente, então, fazer essa estrutura, para a gente lembrar, os únicos peões que mexem são esses aqui. E os outros, professor? E os outros? Os outros, eles ficam na casa inicial. Pelo menos nesses 12 primeiros lances, ficam na casa inicial. Então, você vai fazer C4 com D4, E3 com B3. Pronto. Então, você tem um losango, guardar sempre essa figura, que tem uma sustentação maior que dá outro losango aqui maior. Perfeito? Então, isso aí seria o passo 1, você saber onde ficarão as peças. E o passo 2? O passo 2 é encaixar as peças menores. Então, quando eu estou fazendo aula individual, o aluno guarda isso aí e aí ele faz. Ele monta as peças para mim, lá no passo 1. Se ele não conseguir fazer, a gente vai tentando até ele conseguir. Pronto. Ele já sabe onde vai colocar os peões. Agora eu mostro onde vão as peças menores. O cavalo sai de sua casa inicial, vai para F3. O cavalo sai de sua casa inicial, vai para D2. Então um cavalinho vai proteger o outro cavalo. Tem variações? Professor, eu já vi pessoal jogando o cavalo em C3. Tem também. Normal. Mas nós vamos ver inicialmente cavalo D2. Aí esse bispo sai de sua casa inicial e vai para D3. O peão sai de o bispo vai de sua casa inicial C1 para B2. Então, professor, já vi esse bispo em E2. Tem também. À medida que a gente for tocando o curso, a gente vai vendo as diferenças. Então, veja a atividade que esses bispos conseguem e a boa ação do cavalo, aqui na ala do rei, sendo apoiado pelo outro cavalo. O cavalo em D2 tem a vantagem de não atrapalhar o raio de ação do bispo, mas tem muito cavalo C3, como nós vamos ver as partidas de modelo. Que partidas de modelo são essas, professor? Pessoal que acompanha os cursos aqui, especialmente curso de abertura, lá no Maestros, pessoal que tem acesso ao Maestros Vitalício, o Maestros Anual, debaixo de cada curso eu coloco os PGNs. Então, por exemplo, dessa estrutura que eu estou passando hoje, o autor que nós vamos estudar vai ser o Yusupov. O Yusupov é um grande especialista no sistema Colles-Zukertort. E como que faz para pegar essas partidas? Lá de baixo, tem um arquivozinho, você entra, tem no Colles-Zukertort, tem um vídeo, debaixo do vídeo tem o PGN. Apertou lá, já consegue ver. Aí eu junto as partidas desse cara que é especialista, coloco ali para você fazer o aprofundamento. Então, essas partidas de modelo, a gente vai vendo. Tem hora que o cara vai colocar o cavalo em C3, por que ele colocou o cavalo em C3? Tem hora que ele já vai colocar o cavalo em E5, sem terminar o desenvolvimento, e assim por diante. Tá. Esse aqui, então, é o passo 2. Aí, quando o aluno está fazendo sozinho, em aulas VIPs, aulas individuais, ele faz tudo de novo. Ele faz o passo 1, para chegar no passo 2, ele tem que fazer o passo 1, porque ele vai relembrando. Então, ele vai criando uma estrutura. A gente sabe que os neurônios é como se fosse fazer, a grosso modo, claro que isso aí é só um termo que a gente utiliza para as pessoas entenderem, mas é como se fosse uma pavimentação. Então, essas sinapses, essas conexões, eles juntam e com isso se conectam, né? E com isso fica mais fácil. Uma hora que você vê, aquele conhecimento já é mais automático, porque houve essa conexão, houve essa pavimentação. Então, a via está mais fácil ali para poder lembrar isso. Então, se você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso consolida. Então, faz uma vez o passo 1, agora para fazer o passo 2 tem que fazer o passo 1. Ó, aí o aluno vai colocar o cavalinho de novo,
vai colocar os bispos. Só agora nós vamos para o passo 3. O passo 3 nós vamos encaixar as peças maiores e o rei. A dama às vezes vai C2, às vezes vai em E2. Nós vamos inicialmente trabalhar com E2, porque E2 é o padrão. Quando é que a dama vai para C2, professor? Quando a gente precisa colocar o bispo em E2. Se o bispo está em E2, não tem jeito de colocar a dama ali, como caso alternativa é C2. Professor, tem roque grande? Tem, mas é menos frequente. O normal é fazer o roque pequeno, o rei vai estar aqui. E as torres, professor? E as torres? E as torres? Ó, uma torre vai ficar atrás do peão mais avançado. Então, essa torre vem para cá. E a outra torre atrás do outro peão mais avançado. Então, veja como é fácil entender a estrutura. Esses peões é o que precisa mais de apoio, porque eles estão mais avançados, vai ter mais choque com os peões do adversário. Nesse choque, você pode ter necessidade de proteção, que as torres vão ajudar, e pode ter necessidade também de ocupar as colunas que, por acaso, virem abrir, se trocar esses peões. Esses peões de C4 e D4, adversário C5 e D5, podem trocar, e aí ficam essas vias boas, essas colunas legais aqui para as torres trabalharem. Então, inicialmente, é isso que a gente quer. Aí o aluno vai fazer de novo, ele vai fazer 3 vezes, começando lá pelo passo 1. Então, essa é uma forma de você gerar essas sinapses, essas conexões, ficando mais fácil para o aluno lembrar. Começando pela estrutura de peões e, sobretudo, lembrando que tem uma figura geométrica para ele guardar. Então, aqui ele tem um losango. Tem um losango maior, mas é só lembrar que mexe em 4 peões e 4 peões não. Aí a gente entra com os cavalos, peças menores. Depois com os bispos. Agora, temos um roque. Dama E2, dá uma peça coordenadora, fica ali atrás para poder ajudar. Torre na casa E1. Na casa 1, vai para D1. Vai para C1, pronto. Essa é a estrutura dos sonhos, a estrutura que a gente gostaria de fazer de brancas, podendo ter pequenas alterações, pequenas mudanças, de acordo com o que o adversário fizer. Por exemplo, se ele tem um bispo aqui, não é interessante que eu tenha essa dama aqui. É interessante que eu tenha essa dama em C2 e meu bispo esteja aqui. É uma configuração melhor para o branco. Então, são pequenas mudanças que eu faço. Se esse peão está aqui em D6, dentro de uma Índia do Rei, e as pretas estão trabalhando para poder fazer E5 e E4, é mais interessante que eu tenha o bispo em E2 e não em D3. Uai, mas por que isso? Porque em D3 a gente pode levar um garfinho, né? E5, E4. Então, toda vez que tem o bispo em G4, já tem a senha ali para você colocar seu bispo em E2. Toda vez que tem D6, né, fianqueto, a defesa Índia do Rei, com E5 já tem a senha de novo. Então, basicamente, são essas duas mudanças. Quando o bispo fica em E2, a dama vai ali para C2. Olha o Paulo chegando aí. Tudo bem, Paulo? Bem-vindos, Paulo, Silvio, Sérgio e Carlos. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção, quiser fazer alguma pergunta, é só utilizar o chatzinho. Se tiver no celular, tem uma espécie de setinha, você clica, que pode acessar o Zoom de várias formas, né? Celular, tablet, o PC, o notebook. Então, tem diferenças ali de como você ativa o chat. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, até aqui está tudo certo? Então, isso aqui é uma primeira fase, que é uma fase onde está lá na parede ali, como se fosse um quadro na parede. A gente só encaixou as peças, não vimos os movimentos em si. Agora nós vamos para a fase 2. Então, nessa fase 1, a gente teve 3 passos. Onde coloca os peões, onde coloca as peças menores, onde coloca as peças maiores e o rei. Agora nós vamos para uma fase 2 que vai ter movimento. Qual que é a ordem de saída dessas peças? Aí depois a fase 3 é a vida real. Branco comparado com as pretas também jogando.
Tudo certo? Posso seguir até aqui? Dúvidas? Estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certinho? O vídeo tá legal, iluminação? Parte técnica tá beleza? Posso seguir? Sempre vão dando feedback aí, né? Porque aí me orienta aqui. Beleza, então agora é como se fosse uma fase 2. É uma fase que as peças vão ter movimento. Professor, mas que movimento é esse? Movimento das peças sendo desenvolvidas, mas só de um lado. Nós não vamos jogar de pretas agora, só de brancas. Então, como é que faz isso? Com os alunos, eu digo para eles que tem uma musiquinha. Ah, é? Tem musiquinha para poder lembrar? Tem. Então, você faz assim, ó. Peão, peão, cavalinho, bispo e roque. Peão, peão, cavalinho, bispo e roque. Então, estes primeiros lances aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você já resolveu o seu centro. Você já resolveu a sua ala do rei. Centro e ala do rei, nesta formação diferente que a gente faz aqui no Clube de Xadrez Online, não está escrito isso em livro nenhum, que ala do rei, ala da dama é assim, e centro é assim, né, nas colunas centrais, é que eu faço essa divisão porque tem 3 manobras que geralmente as peças fazem. Então, mais para a ala da dama, mais para a ala do rei e para o centro. Então, é uma forma mais fácil para o aluno entender. Agora, nesses movimentos, nós temos a ala da dama. A ala da dama, agora a gente vai fazer o quê? Tem que tirar o cavalo, tem que tirar o bispo, tem que avançar os peões, para dar exatamente aqueles 12 lances que a gente planejou. Então, isso aqui na fase 2 está tendo movimento, existe uma ordem que você faz, e não só como um desenho, como uma pintura, como um quadro na parede lá paradinho. Então, aprendemos primeiro, ficar tudo paradinho. Ah, beleza, o Silvio mandou no privado. Beleza, Silvio, se quiser participar com todo mundo, manda para todo mundo. Joia, conseguimos contato com o Silvio aí. Ô Paulo, manda um alô para a gente aqui, para a gente saber que está tudo certo. O Sérgio e o Carlos, eles já mandaram. Então, está todo mundo conseguindo interagir. Pronto. Beleza, boa noite, joinha. Então, quando eu fizer pergunta, vocês já sabem aí como responder pelo chatzinho, e quando tiverem dúvidas, usa o chat aí que eu mantenho ele aberto aqui, eu já vou olhando, tá? Então, ó, nós temos a nossa musiquinha para centro e ala do rei. Peão, peão, o segundo peão só dá um passo, primeiro dá 2, cavalinho, bispo e roque. Agora vamos para a ala da dama. Peão, 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 cavalinho e bispo. Não tem roque. Agora nós vamos de dama. Dama E2, torre de AC1 e torre de FD1. Pronto, aqui estão os 12 lances que a gente tinha planejado. Só que agora com movimento e com uma ordem. Respeitamos o centro para ter o domínio territorial, brigar ali pelas casas centrais. Fomos para a ala do rei para dar proteção para esse rei. E aí fechamos na ala da dama para completar a saída das peças. Então esta é a fase 2. Eu vou fazer de novo. Peão, peão, cavalinho, bispo e roque. Resolveu o centro e ala do rei. Aí vamos de novo. Peão, peão, cavalinho, bispo e dama. E as torres na frente desses peões que estão mais centrais. Torre de AC1, torre de FD1. Então essa é a estrutura base. Professor, e todo mundo joga desse jeito? Não. Todo mundo joga desse jeito, não. Quando você vê a foto de um sistema mesmo, Colles-Zukertort, é assim, ó. De novo, vou passar só o branco, tá? Você vai lá, Wikipédia, colocar livros ali de sistema Colles-Zukertort, é isso. É desse jeito aí. Não tem a saída da dama, não tem o peão do C4, não tem as torres. Ou seja, nós estamos com 8 lances, não 12, como a gente está habituado. Porque
A partir daqui, tem jogador que não faz o C4. Ele já manda o cavalo dele. E o Supovia, que nós vamos ver, por exemplo, ele gosta muito de fazer esse cavalo aqui cedo, cavalo E5, e depois ele faz F4, já protegendo. O Supovia joga muito assim. O Supovia é aquele jogador famoso, já foi terceiro do mundo. Eu, quando comecei xadrez, final dos anos 80, era Kasparov o primeiro da lista, o segundo Karpov, ele era o terceiro. Então, já foi terceiro do mundo e é um excepcional treinador e escritor também, que é coisa rara. Você pegar um cara que joga bem, que dá aula bem, ou seja, um bom treinador, que escreve bem, esse cara é muito bom, porque são domínios diferentes. O assunto é o mesmo, mas são ações completamente diferentes. O cara pode ser muito bom para jogar, mas às vezes não tem didática, ele não é muito bom para dar aula. Ele é bom treinador, teve bons alunos, ele é bom treinador. Inclusive, a equipe alemã, né, porque ele saiu da antiga União Soviética e foi para a Alemanha. Inclusive, a equipe de base alemã, ele treinou e treina outras equipes e tal. E escritor. Aqui nós temos Como Chegar a 2.300, do Jaime Evandro Barbosa, que é em cima da série dele, são 9 livros. E tem vários outros livros. Escreveu livros com o Dvoretsky, considerado o melhor treinador de todos os tempos. Então, realmente, é um cara muito bom. Escritor bom, professor bom e excepcional jogador. Então, ele vai ser a nossa referência de hoje. Já já nós vamos pegar partidas dele. Aí vocês vão ver que, às vezes, ele não faz o C4, dama E2 e junta as torres como a gente estudou. Esse modelinho que eu mostrei para vocês é o mais básico, é o mais tranquilo. Caso vocês queiram começar, por exemplo, quando a gente ensina a criancinha a jogar xadrez, o que a gente faz? A gente joga nele essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura muito básica para só desenvolver as peças. Eu nem vou gerar tomada, pessoal, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, é uma italiana, jogo piano, no caso jogou D3, D6, é uma jogo pianíssimo. Então aqui, a gente em 10 lances coloca todas as peças em jogo, todas estão participando aí, beleza? Então isso aí é legal para entender. As pessoas jogam desse jeito? Não, às vezes coloca lá em G5, às vezes fazem aqui o H3, quando joga bispo, as pretas podem tomar ou jogar aqui, mas é só um modelinho de desenvolvimento para a pessoa entender a questão do centro, desenvolvimento, espaço e tempo. Então, isso que eu passei para vocês é uma posição base de 12 lances e é um facilitador aí para vocês entenderem onde ficam as peças. Mas tem, obviamente, mudanças de acordo com o estilo, o perfil de cada jogador. Agora, vai o primeiro quiz aí, vai a primeira pergunta para vocês. Isso que eu estou passando é tático ou é estratégico? Ou seja, um sistema Colles-Zukertort, ele caminha mais para tático ou mais para estratégico? Opine aí, pessoal.
Vamos lá, vamos ver o que é que vocês estão achando aí. Deixa eu ver os palpites. Ó, o Sérgio acha que é estratégico, um sistema Core Zukertort é estratégico. O Paulo estratégico, o Silvio estratégico. Legal. Então é o seguinte, ó, esta posição, pelo fato da gente ficar dentro do nosso campo, você está adiando a luta franca, o combate direto na primeira fase do jogo. É meio que estiver sinalizando assim pro adversário, ó colega, eu não quero briga no início. No início eu quero colocar as minhas peças. Como lá a gente lê a Arte da Guerra, por exemplo, do Sun Tzu, o que ele fala? Tem um território e tem as suas forças, são 13 capítulos. Esse livro tem cerca de 2.500 anos, a Arte da Guerra, então, são estratégias de batalha. Isso serve para negócio, serve para esporte, então tem várias utilidades, porque é um livro mais de cunho filosófico. Quando você tem um espaço, você tem que dominar esse território. Quem domina mais território tem mais chance de ganhar a batalha. Então, de início, esse território, nós só vamos distribuir as nossas forças dentro do nosso próprio campo. Como se fosse um campo de futebol mesmo, uma quadra, você tem 4 fileiras de cá, tem 4 fileiras de lá. Então, inicialmente, o nosso objetivo é distribuir as nossas forças dentro desse campo, dentro dessas 4 fileirinhas ali. Então, isso foi muito bem feito aqui, as peças estão coordenadas, aptas para atacar, aptas para defender. Quais são as variáveis aqui, professor? Quais são as variáveis? As variáveis são essas aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, essa aqui é a posição que a gente estava, tá? É a posição quando começamos aqui o curso, são os 12 lances que a gente quer fazer. Olha algumas variáveis possíveis. E a gente já vai começar a ver o que o adversário pode fazer. Então, agora a gente já vai para a fase 3. E vamos entrar nas partidas de modelo lá do ISUPOV. Chegando aí, Robervan, tudo bem? Boa noite. Estamos com o Carlos, Paulo Henrique, o Robervan, o Sérgio e o Silvio. Então, vamos lá. Ó, D4, D5. Então, nós temos peão, peão. Boa noite, Robervan, beleza? Cavalinho, bispo e roque. Então, uma possibilidade, as pretas podem trabalhar com D6, com seu bispo, podem deixar lá em E7. Então, tá aqui que a gente aprendeu. Pronto. Só que agora nós estamos na terceira fase, já tem adversário fazendo o lance. Aí ele rocou, tá tudo bem. A única diferença da posição nossa para dele é que um está com bispo E7, outro está com bispo em D3. Aí o branco fez B3. Então agora ele quer jogar o bispo por aqui. Cavalo de BD7, bispo B2, B6, cavalo de BD2, bispo B7. Então esta é a posição base. Quando a gente vê essa fotinha do Core Zukertort, é esta a posição base. Tá, o que tem agora? Bom, eu havia mostrado para vocês a possibilidade do dama E2, do C4, do torre C8, das pretas, torre C1 e torre de FD1. Pronto, essa é uma possível posição a ser atingida pelo branco e pelas pretas. Tá. Agora, o branco pode querer fazer o seguinte, olha, eu não quero tirar essa torre aqui, porque eu quero fazer cavalo E5. Quando eu fizer cavalo E5, eu vou jogar F4. E depois vou tentar passar a torre para gerar ataques lá, até a base de G4, G5, e tirar esse cavalinho daqui e unir forças para atacar a aliada do rei. Então já está dando uma conotação mais agressiva, inicialmente foi posicional. Já está dando uma conotação mais agressiva e já está montando esquemas, sistematizando as peças para ir para o ataque. O branco pode não querer jogar essa torre em C1. Professor, mas você não vai para C1? Onde vai? Em lugar nenhum. Essa torre pode ficar aí. E tem jeito? Tem. Olha só a forma que dá para jogar isso.
Como as pretas têm B6, B6 dá uma possibilidade do branco de gerar o quê? De gerar ruptura. Então, os peões trabalham de duas formas. Eles trabalham expandindo, ou seja, ganhando território, ganhando espaço, e os peões trabalham também com uma possibilidade de ruptura, ou seja, você entrar em choque, em contato com o adversário e com isso abrir caminho, abre diagonal, abre horizontal, abre vertical, ou seja, as peças agora têm atividade. Então, primeiro, você concentra elas ali do seu lado, depois você gera rupturas e abre. Como elas estão preparadas para atacar, toda vez que abre, está tudo prontinho para você gerar os ataques. Por isso que primeiro tem que desenvolver e depois atacar, e não começar atacando, porque depois, no ataque, se a peça não desenvolveu, como é que você faz? A peça está lá atrás ainda, então ela precisa estar apta a atacar quando você abrir o jogo. Seguindo lá. O branco, então, pode fazer A4. E pode fazer A5. E A5 já está ameaçando A6. E se um dia cair A7, já está a 2 casas da coroação. Legal. E se tomar? Pois é, se tomar, aí entorta toda a estrutura. Vai fazer uma pressão danada. Torre A2, torre aqui. Olha que chato isso. Pode fazer bispo A6, trocar os bispos, entrar com a dama. Então, uma forma que o branco pode jogar é expandindo, avançando sua ala da dama para fazer uma altura em A5, e não exatamente em C1, como eu mostrei na posição padrão. Professor, eu já vi A3, por que de vez em quando o branco tem que jogar A3? A3 acontece por conta dessa posição aqui, ó. O cavalo em C6, ao invés de D7, como nós vimos até agora, ele pode fazer cavalo B4. Esse bispo é um bispo importante para a nossa estratégia aqui, especialmente para atacar na ala do rei. Então, agora não são 12 lances mais, são 13, porque a gente acabou fazendo mais um, A3. Quando o cavalo está em C6, é uma medida profilática, você antecipa um possível ataque. Eu já vi o cara deixar ser atacado. Tudo bem, o cara pode jogar aqui, aí levou esse e voltou. Então, depois você joga A3, o cavalo volta, você volta para cá. Ao mesmo tempo que um perdeu, o outro também perde. Eu gosto do A3. Me agrada bastante o A3. Resolve os problemas aí de cavalo B4. E um dia, se tiver troca aqui no centro, pode até ajudar a expandir, fazer um B4, avançar essa ala da dama. Então, é possível A3. É possível A4 e lá. É possível cavalo E5 mais cedo. E na nossa posição base, que a gente viu logo no início, tem mais uma alternativa aqui. Então, estou só passando o lance, tá, pessoal? Isso aí nós estamos na fase 3, vendo algumas possibilidades para vocês entenderem, mas a questão dos planos. Aqui, ó, já vimos cavalo lá, já vimos necessidade defensiva do A3, já vimos possibilidade do ataque, deixar a torre em A1 e fazer A4, A5, já vimos torre F1 com o cavalo e F4, e agora vocês vão ver mais uma, E4. Como está tudo muito bem preparado, aqui muito bem coordenado, então se tiver uma formação assim, se esse bispo tiver em D6 e ele fizer cavalo F6, vocês têm mais uma opção que é a dama H4. O bispo em E7 isso não dá certo porque ele simplesmente tira. Mas a casa de volta natural é aqui e às vezes até C2. Mas E2 é a natural. Olha como a gente já adiantou bastante a coisa aqui, ó. Já estamos lá no lance 17 e é um terreno totalmente conhecido, um terreno totalmente fácil da gente entrar. Por isso que esse sistema é muito simples e treinadores e mais treinadores, quando tem que passar um repertório por estrutura, um sistema para poder chegar no meio jogo, escolhem esse sistema, escolhe o sistema London, que foi o motivo do nosso primeiro curso aqui do ano, já na segunda semana de janeiro nós estudamos o sistema London. Quem quiser depois vai lá na plataforma, quem tem acesso ao maestro anual ou maestro vitalício,
digita lá London, que vai aparecer esse curso. Foram 8 horas de estudo. Aqui, ó, o que a gente pode fazer? Colocar nosso cavalão lá em E5. Olha como fica legal. Ó, pode jogar aqui também. Ah, professor, essa aqui é interessante, vai tomar de dama, porque se tomar de bispo a gente pode até tomar lá e quebrar, explodir a estrutura dele. Ó, em geral, aqui você tem 1, tem 3,5, tem 9, ainda tem a torre lá por raio-x que poderia ser a última tomada. Então é sempre 1, depois a peça seguinte, no caso aqui o bispo vale 3 ou 3,5, dependendo da posição dele, depois 9 e essa não é possível. Então se você tem peão, depois cavalo, depois bispo, depois torre, depois dama, as tomadas naturais funcionam assim. Vem de peão, depois de cavalo, depois de bispo, depois de torre, depois de dama. Respeita a ordem das peças, porque você expõe uma a uma aí na sua ordem de valor. Agora tem momentos que a gente pula. Por exemplo, por que nós não vamos tomar de peão? Porque isola. Agora eu tenho, ó, 2 blocos de peões e esse tem 3 blocos de peões. Olhando a qualidade de cada peão, o branco não tem grandes problemas. Tem um peão em A2 que poderia ser considerado peão atrasado, mas não está atrasado numa coluna aberta e quando precisar também gera o avanço. Então não tem grandes problemas. Aí esse tem isolado. E nós sabemos que o único peão bom isolado é o peão de D5 para as pretas ou D4 de brancas, é o PDI, peão da dama isolado, porque ele fica em um local que ele sustenta o centro. No caso do branco, ele apoia um cavalo para E5, no caso das pretas, um cavalo E4, e as colunas laterais, E e C, os dois jogadores podem, que tem esses peões isolados, podem ocupar com suas torres. Então tem muita força dinâmica e problema só estático no final de partida. Agora, esses peões isolados C5, A7, a tendência é que eles sejam ruins. Então aí a gente pula, a gente quebra essa sequência. Ah, meu Deus, de bispo não vai dar, professor. Pois é, ó. Olha o problema. Deixou dobrado, isolado e pior, onde está o rei? Então, meio que é forçado, né, professor? Tem que fazer aqui dama. Aí faz de dama. O que eu poderia jogar agora? Um cavalo E5. Posso brigar pela coluna. E aqui surge uma estrutura interessante, que é o 3 contra 2. Então, esse 3 contra 2 na hora da dama é mais fácil para você jogar um final. Esse 4 contra 2 aqui, 4 contra 3 que as pretas têm, é mais estruturas para meio jogo, onde você tentaria avançar para gerar ataques aqui das pretas. Então, E5, F5, E4, F4, e um dia chegando aqui em E3, F3. Parece muito pouco provável que isso vai acontecer. Então veja que posição legal, posição tranquila aí para a gente poder jogar de brancas. Posso até perguntar lá ao computador o que ele está achando dessa posição. Aposto que desvantagem para a gente não vai ter. Ó, eu imaginei 0,30, 0,40, essa variação mesmo. 0,34. Então, a gente entrou no meio jogo, uma posição relativamente boa para você brigar aí, para fazer uma transição agora mais interessante no final. Já tem o 3 contra 2. Então é isso que a gente tem que fazer na abertura, colocar as peças para jogar de forma que tenha um meio jogo melhor, tenha uma transição mais fácil para o final. Voltando lá até aqui, beleza? Tudo certo? Entenderam os principais planos? Que isso depois nós vamos localizar nas partidas. Agora, nessas partidas que eu vou passar, vocês têm que ficar atentos a 4 coisas. Vamos lá. Então, a primeira é a posição das peças. Cada jogador que a gente for acompanhando, ele pode ter uma formação diferente de colocação das peças. Então, posição das peças. A posição das peças a gente viu na fase 1. Onde ficam as peças? Na fase 1. Aí depois, a gente não viu isso ainda, temos só alguma possibilidade à base de bispo E2, por conta daquele D6 e E5, que podia dar um garfinho aqui, se o bispo tivesse em D3 e o cavalo em F3. São os golpes táticos. Então, toda abertura que eu vou estudar, eu tenho que ficar atento aos golpes táticos que eu posso fazer e que o adversário pode fazer também. As manobras estratégicas.
ou seja, o jogo posicional. O outro lá é o jogo tático combinatório, manobras estratégicas. Toda abertura que eu vou estudar, eu tenho que observar a estratégia minha e do outro, bloquear a estratégia do outro e tentar levar a minha estratégia adiante. Obstáculos é a mesma coisa. Bloqueio as ameaças diretas do outro e tento gerar alguma ameaça minha. E agora, conexão, meio jogo, conexão, abertura, meio jogo. Então, nas partidas que a gente vai olhar agora, é isso que nós vamos ficar atentos. Esses 4 fatores. Eu aqui, quando vou fazer os meus estudos, tem gente que usa o ChessBase, já faz ali as anotações, né, na própria partida. Eu gosto muito de caderninhos, ó. Eu vou fazendo os meus estudos, olha aqui, e vou gerando as anotações. Eu vejo um vídeo, vou fazendo as anotações, isso ajuda a gravar, porque digitar a gente grava menos que escrever. Quando você tem uma ressonância funcional, né, que é a ressonância do cérebro, tem a ressonância magnética que se faz ali dos ossos, por exemplo, né? Agora, a ressonância funcional, você tem ativação de partes do cérebro. Então, quando você está digitando, ativa menos, aparece cores menos vivas e um estágio menos amplo dessas cores do que se você estiver anotando. Então, à medida que você for passando partida, você vai anotando. Olha, aquele posicionou o bispo em casa diferente. Olha, aquele brigou por uma coluna. E isso você vai gravando. Isso a gente chama de padrões. Então, o que, que você busca no xadrez? Você busca, quando vê partidas de outros, você busca recorrência, você busca padrões. Para o domínio, então, de uma abertura, a gente tem que fazer uma escadinha. Essa escadinha funciona assim, ó. Ela tem 3 degraus. Então, você tem um degrau inicial, um degrau mais raso, você tem um segundo degrau e depois um terceiro degrau. Neste primeiro degrau, nessa primeira aqui, depois o segundo, depois o terceiro. Neste primeiro, o que, que você tem que ter em conta? Você tem que ter em conta o que a gente está fazendo exatamente aqui, conceitos. Você vai entender a posição ali do posicionamento das peças, o que, que o jogador quer com aquilo, quais são os objetivos, conceitos. Depois você passa para uma fase 2 de partidas de outros jogadores. Você vai buscar experiências, mais partidas de terceiros, especialmente especialistas terceiros. Então, no caso nosso hoje, nós vamos estudar quem? Nós vamos estudar o suporte. Partidas de terceiros, até chegar no último nível. São partidas também, uma partida de quem? Partidas nossas. A gente agora tendo a nossa vivência, a nossa experiência, partidas nossas. Então, são esses 3 níveis. Então, primeiro, vai buscando os conceitos. Partidas de modelo ajuda muito para a gente ver aqueles 4 fatores que nós falamos. Posicionamento das peças, golpes táticos, manobras estratégicas e conexões lá com o meio jogo. E depois você começa a jogar para ter a sua própria experiência, a sua vivência. Então, nessa escalada aí, você consegue um bom domínio daquilo que você está jogando. E isso, então, a gente chama de repertório, né? Repertório de aberturas é você ter esse conhecimento de brancas e de pretas daquilo que você joga. Quantos lances que é isso, professor? Repertório. Na fase de abertura, varia de 10 a mais ou menos 15. 10 lances são as aberturas mais clássicas. Aquelas, eu mostrei aqui, por exemplo, uma jogo pianíssimo gastou 10. Se você vai ver uma hipermoderna, uma Lecchini, quantos peões que o branco joga? Muitos peões.
Quantos saltos do cavalo que se dá? Um monte de saltos. Então, gasta mais que 10. Nas hipermodernas, você gasta ali por volta de 15, algumas até mais. E nas mais clássicas ali, você tem por volta de 10 lances. Então, o repertório é isso. É esse conhecimento dentro de 10 a 15 lances, que é o padrão mais ou menos ali das aberturas. Então, só nesse momento agora que nós vamos passar, depois de feita essa base, nós vamos passar para as partidas. Cada dia agora eu vou trazer especialistas. Hoje eu vou trazer um grande especialista, que é o Wilson Poli. Agora preste atenção numa coisa, antes da gente entrar nas partidas. Nós estamos tentando entender um sistema, então uma forma de jogar universal que atende a tudo, joia? Então, o que distingue esse sistema basicamente? Esse sistema, ele é definido pelo posicionamento do bispo. Colle, Zucker, Torte é esse tipo de centro que nós vimos, cavalo F3, bispo B3 e roque. E este bispo aqui, na ala da dama, apontando ali para o centro. Então, o que distingue uma abertura de outra, no caso, é exatamente esse posicionamento, tá? Agora tem o Colle clássico, joia, uma pequena diferença. Judite Polgar também é uma especialista nesse sistema. Boa! Depois a gente vai fazer ali uma varredura aqui, né, para ver quais são os especialistas, aí eles vão aparecendo. Vamos lá. Vou até mostrar para vocês como vocês fazem isso com qualquer abertura. É desse jeito que eu faço comigo para estudar, quando eu vou jogar torneios, e também que eu faço com os meus alunos, tá? Como é que a gente sabe, como é que a gente descobre, como o Paulo já alertou aí da Judite Polgar? Vendo num banco de dados a recorrência, ou se você tem vídeos daquele jogador, né, daquele especialista, se você tem livros que o cara publicou. Agora, o jeito mais fácil é ir lá no banco de dados. Bom, então vamos lá. Esse bispo por B2 já gerou o quê? Esse bispo por B2 já gerou uma abertura. Ah, professor, mas estou cansado de jogar esse bispo. Você aprende, começa a jogar, mas aí você fala assim, professor, eu virei um ator, mas um ator de uma peça só, cara. Eu estou cansado de jogar esse negócio. Todo dia eu vejo a mesma peça, eu faço a mesma peça, eu canso disso. Tudo bem, tem gente que gosta de hábito, fazer as mesmas coisas, tem gente que não. Até porque eu já expliquei muitas vezes, tem muitos vídeos falando disso. Qual que é a vantagem e desvantagem de você jogar por sistema? A vantagem é que é igual uma rua. Eu, por exemplo, dei aula em Barretos 10 anos. Pegava o carro e ia, sabia até onde estavam as árvores. Acho que se eu dormisse, o carro ia sozinho. Fui 10 anos. Dei aula em Bebedouro, 7 anos. Isso é interior de São Paulo. 200 quilômetros, 870. Dei aula em Passos, 10 anos. O carro praticamente ia sozinho. Mas cansa. Eu, para ir para Barretos, tinha 3 caminhos. Tinha vezes que eu estava tão cansado de ver as mesmas coisas que eu andava alguns quilômetros a mais e pegava outros caminhos, só para ver paisagens diferentes. Então, tem hora que você cansa daquilo que você está jogando. Só que você ganha expertise. Você ganha expertise por quê? Porque é sempre as mesmas posições, você não erra de jeito nenhum. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o que definiu aqui foi o bispo. Professor, eu cansei de jogar esse bispo por B2, não quero mais isso, eu dominei, a qualquer momento posso jogar, mas eu quero ampliar, então eu reduzi meu leque, agora eu quero ampliar ele, aumentei. Tá. Eu não preciso gerar coisas muito diferentes. Eu posso pegar, por exemplo, esta mesma que a gente tinha visto, e fazer o Colle clássico. Se eu jogar o Colle clássico, vai cair em posições diferentes. Então, aqui eu vou fazer o E4 depois e o bispo vai sair. Faltou aqui o C3. O Colle clássico também dá para fazer com torre E1, tá? Então, agora a gente está jogando E4 e o bispo sai pela diagonal normal. Quer dizer, como eu aprendi, olha como a posição é parecida. A única coisa diferente é que o peão de C3 foi para C4 e o B3 e o bispo B2. 3 pequenas mudanças em 12 lances. Porque também vai gastar 12 aqui para aquela formação. O mesmo lá do Colle Zucker Torte.
Aí, o que acontece? Está jogando uma nova abertura, quer dizer, novas posições, golpes táticos diferentes, manobras estratégicas diferentes, uma nova abertura, mudando apenas o posicionamento. Tá, professor, eu já fiz isso, cansei também, não quero jogar esse negócio de cole, nem super torte e nem clássico. Não tem problema. Aproveitando o conhecimento que você já tem, você pode mudar. Você vai fazer o D4, agora você vai botar o bispo fora da cadeia. Nós estudamos isso aqui esse ano. Você vai jogar o sistema Lono. Já é completamente diferente, com partidas diferentes e tal, apenas mudando o posicionamento do bispo. Também cansei, professor, eu gosto de variar as coisas, tá? Ao invés de você jogar esse bispo aí agora, você vai fazer, por exemplo, bispo G5. Aí você já tem uma Trompowsky, é uma outra completamente diferente. Mas as estruturas depois são parecidas, que você já vinha fazendo. O bispo, em casa diferente, mudou. Ah, posso fazer cavalo F3 e bispo G5. Isso aqui já vai dar um ataque torre. Tá vendo? Ó, de uma, a gente já criou mais 4. Agora você não tem uma, você tem 5. 5 com pequenas mudanças. Aí nem precisa ver tanta coisa conceitual. Você pode já pegando as partidas, uma base você já tem, e vendo o que mudou nessas partidas. Isso, aí o problema é quando jogar C4, aí fica dureza, né? É porque as aberturas, elas são divididas, no caso das brancas, se você joga C4 ou não. Então, eu estou mostrando posições que não joga C4. Porque quando joga C4, aí abre um leque gigantesco. Aí é um leque fabuloso, que é o que nós estamos fazendo às quartas-feiras no Corujão. Esse Corujão que eu tenho feito lá no YouTube é isso. Eu, de início, estou fazendo com E4, são as agressivas, depois vou fazer com D4 e C4. Mas tem esse problema, Paulo. Quando joga agora C4, a gente vai abrir um leque extraordinário aqui. Ou mesmo cavalo F6. Todas essas que eu estou mostrando não tem C4. Aí com o C4 tem também. Tem C4 com fianqueto, tem C4 com bispo F4, com bispo F5, mas aí já são outras configurações. Só que com C4 aí o leque fica bem maior, né? Mas tem que estar muito mais, é muito mais conteúdo. Inclusive, autores como Avrukh, tem até um livro dele de sublinhas, ele de pretas enfrentando sublinhas. Tudo que eu estou mostrando isso aqui para vocês chama sublinhas. Ou seja, é como se fosse um setup, né? O cara faz um caminho diferente, trilha um negócio diferente, sai ali do comum e trilha um caminho próprio. Aí ele fala o seguinte, cansado, olha o exagero, cansado de jogar posições inferiores, então você tem que jogar D4 com C4. Porque o livro dele inteiro é ponto de vista das pretas jogando com esses sistemas que eu estou mostrando. Aí ele acha que para manter a atenção, manter a pressão desde o início, o branco tem que jogar com D4 e C4. Mas aí você pega, por exemplo, Carlsen. O cara número 1 está jogando essa estrutura que nós estamos mostrando. Todas essas estruturas você tem partida. Do Carlsen, Kramnik, de outros grandes jogadores. Quer dizer, o negócio é jogável. Também é um pouco de exagero desse grande mestre, que é um grande especialista, inclusive, em aberturas, o Avrukh. Eu tenho muitos livros dele, já li muita coisa dele, um cara muito bom. Esse material é da Quality Chess. Então, voltando. Então, entenderam? Uma que você aprender, dependendo do posicionamento do bispo, você já montou os conceitos, você já montou uma base, pelo menos para fazer mais 4, tudo sem C4. Se jogar C4, como o Paulo falou, aí entra nas linhas principais, aí tem que estudar bem mais. Aí não vai ser sistema mais. Tudo que eu estou mostrando para vocês é um tipo de sistema. É um esquema de abertura que você vai repetindo os padrões. Agora, quando joga D4 e C4, aí já é mais complicado, porque aí começa a ter choque entre as peças. E qual que é o problema disso aqui, ó? É que já tem choque entre as peças. Aí já depende um pouco de como o adversário joga. O que eu estou mostrando para vocês é mais um padrão próprio do branco. Até aqui está ok? Nessa segunda parte do nosso treino 1 agora, eu vou ensinar a fazer pesquisa e o cara que nós vamos ver hoje é exatamente o suporte. Posso seguir aqui, tá beleza? Tá, o Berbantes que tá tudo ok.
Robervan, estamos com eco hoje? Já fiz um malabarismo danado aqui para ter um som legal, para não ter muita sombra. Tá tudo certinho? O Bervan é nosso especialista aqui em equipamento, ele sempre fica de olho. Ó, tá com muito eco hoje. Então agora eu vou passar lá para o Chess Base. Então vou passar lá para o Chess Base. Vai aparecer para vocês. Ó, vocês estão vendo então, Mega Database 2020, é o mais atual e mais profissional banco de dados que a gente tem no mundo. Ou seja, isso é feito pela Chessbase há muitos anos. No finalzinho do ano ela lança, por exemplo, quando chega agora finalzinho de outubro desse ano, ali novembro, no passado chegou até a ser dezembro, ela está cada ano antecipando mais, já sai a base do ano seguinte. Não é do ano seguinte, com o nome do ano seguinte, mas referente ao ano anterior. E aí, entre uma base e outra, a gente vai vendo os torneios que vão acontecendo e a gente abastece essa base aqui, né, com esses torneios. Então, vamos lá. Ó, aqui estão as partidas. Eu vou abrir um tabuleiro para a gente fazer, então, a pesquisa. Joia, beleza. Paulo, Robervan, certo, tá tudo ok. Então, vamos lá. Ó, nós temos um D4, um D5 como posição padrão, E3, cavalo F6, cavalo F3, E6. Eu vou começar a pesquisa a partir desta posição aí. Por que você não coloca ali o eco dela? O eco, ele vai de A00 até o E99, de 1966 para cá. Tudo que a gente faz de buscas de abertura é por esse eco. É da Chess Information, era uma empresa da antiga União, da antiga Iugoslávia, e depois, hoje, ela está em Belgrado, na Sérvia. A questão é que é um sistema, então as pretas podem responder um monte de coisa. Então não tem um eco único, dependendo de como as pretas respondem, muda o eco. Então é mais fácil você procurar determinadas posições, determinadas estruturas. Tá? Então, cada vez que eu avançar mais, vai diminuir o número de partidas. O cara pode estar com bispo em D6, o cara está com bispo em E7, então vou pegar uma estrutura bem basiquinha para a gente fazer a busca. Então, eu tenho aqui a busca que eu quero fazer. Legal. Agora, o que eu faço? Então, eu tenho o diagrama. Agora, eu vou entrar onde? Aí, eu vou entrar agora lá no banco de dados. Veja se vocês conseguem ver eu abrindo aqui. Ó, eu abro a posição, copio ela para cá. Vocês estão conseguindo ver esse tabuleirinho meu aí? Em cima do Mega Database? Ó, tá a posição que eu copiei para cá. Aí eu vou aqui e estabeleço quem que eu quero procurar. Então, no caso aqui, eu vou procurar o Supov. Essa formação não é a formação que a gente vê com as letrinhas aqui, normal, de livros. Né? Porque isso aqui já é o nome que ele adotou quando ele foi para a Alemanha. Então, depois que ele foi para a Alemanha, porque antes era assim, ó, Yusupov. E aqui é um Y. Então, a gente vê os livros dele assim. Agora, depois que ele foi para a Alemanha, ficou assim. Então, tem que fazer a busca assim. Então, o que a gente está fazendo? A gente quer a posição dele de brancas dentro daquele diagrama que eu busquei. Vamos ver quantas partidas a gente acha. Olha lá, já está aparecendo aí a quantidade de partidas. Ó. Nós chamamos 1, 2, 3, 4, 5, você leva umas 20 partidas. Né? Então,
Ah, tá. Espera aí um pouquinho que tem uma outra pessoa, Alexander Yusupol. Ah, tá. Legal. Lá do sub-10, então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e vamos refinar a busca. Então, ó, vamos pegar de novo. Aí nós vamos botar um R de Arthur. Vamos de novo. Agora, diminuímos o número de partidas. Aparece para vocês? Vocês estão conseguindo ver o finalzinho? Então, essas partidas aqui são as partidas que eu vou deixar debaixo do vídeo. Então, ó, Cole, Zukertort, partidas do Yusupov. Pronto, já deixei aqui, porque depois eu encaminho para vocês lá. Pronto. Então, eu vou pegar a primeira partida. Vai mudar aí para vocês. Pronto. Então, essa partida foi jogada em 1985, no Internacional de Tunis. Aí, isso aqui está parecendo Tunísia, né? E ele está jogando contra o Sosonko, que tem 2,535. O Supov, nessa época, 85, estava com 2,590. Ó, a bandeira que já aparece dele já é da Alemanha. Então, ele só representou a antiga União Soviética e depois ele migrou para a Alemanha. Então, tá aí, D4. Então, o que nós vamos ver agora? Tudo quanto for coisa interessante, eu vou anotando ali para a gente entender as posições. Até aqui a gente já conhece. Então, peão, peão, cavalinho, só mudou a ordem. Bispo, ó, ele não fez o roque direto, ele jogou B3. Olha que coisa curiosa, a gente está acostumado, se fosse aluno meu, inclusive, ia levar para o chão de orelha, né? O que é isso, professor? O cara tem 2,535? A gente abre E6 para sair o bispo por ali. Agora, o cara jogou G6 e aí ficou com duas possibilidades. E isso gera o quê? Problema nas casas escuras. Porque ele pode sair para um lado ou para o outro, mas tem problema nas casas escuras. Aí jogou bispo G7 mesmo. Aí, olha que coisa interessante. Então, ó, numa posição que o cara fizer G6 e fizer E6, você tem uma mudança de paradigma, de padrão em relação àquilo que nós estudamos. Professor, que mudança foi essa? O bispo não ficou em B2. Então, vamos lá, ó. Primeira observação. Bispo A3. Por que o cara jogou bispo A3? Por que o Supov não fez bispo B2 e jogou bispo A3? O que ele queria com esse bispo A3? Qual que é a ideia do bispo A3? Ele poderia muito bem bispo B2, socar, cavalo D2, como a gente aprendeu. Por que ele jogou bispo A3? Então, são essas perguntas que a gente vai tentar responder. Será que é coisa de tática? Será que é coisa de estratégia? O que ele está querendo com esse lance? Isso. Então, ó, o Sérgio está dizendo que ele está tentando impedir aqui o roque, né? Legal. Então, vamos seguindo. Aí, cavalo de BD7, ele não pode focar ainda. Cavalo de BD2. Tudo que está aqui a gente já conhece, com exceção de uma coisa. O bispo está em A3. Aí, o que acontece? Professor, eu gostei do bispo A3, pronto. Aí você incorpora numa posição semelhante a essa e joga bispo A3. Professor, não, eu sou ali metódico. Eu gosto da posição que eu aprendi. Eu vou botar o bispo em B2. Tudo bem, não tem problema nenhum. Segue uma posição normal. Você pode botar o bispo em B2. Não faz mal. Ó, C5, ele jogou cavalo de BD7 para fazer C5 exatamente para poder rocar. O branco rocou, as pretas também, e o branco fez C4. Então, até agora, como ele não fez D6, ele fez fianqueta, mas ele não fez D6 para jogar E5, não tem problema, o bispo está aqui. O bispo batendo aqui não é o problema é o D6, E5
com ameaças de G4. Este sim é o problema. Certo? Então, aqui, dama 5, aí que tem que fazer? Ele volta o bispo. Ah, professor, tá vendo? Bem que eu não queria colocar esse bispo aí, perdi um tempo. O cara desenvolveu a dama, mas como a gente vai atacar aqui mais na ala do rei, essa dama na ala da dama aí não vai fazer muita coisa. Torre D8. Ó, até agora, todos os lances iguaizinhos ao que a gente aprendeu, depois da volta do bispo. Então, aqui na posição normal, a gente teria gasto 10 lances já. Depois de torre de AC1, né, se fosse o caso, é que está caindo o peão de A2. E torre de FD1 seria exatamente a posição que nós iniciamos o curso. Tá vendo? É isso que ajuda muito. Professor, bispo D3 não está mal posicionado? Não, ao contrário. Bispo D3 é a casa boa dele. Ó, olha a ação dele. Essa casa é boa. É só quando tem bispo em G4 e só quando tem D6 começa D5 e E4. Todas as outras posições vai ser bispo D3. Por que isso? Porque a gente quer jogar E4. A gente quer jogar cavalo E5 e atacar na área do rei. Então a casa natural do bispo é D3 mesmo. Essa é a pergunta do Sérgio. Só tem 2 casos que a gente muda. Então, seguindo. C toma D4. Aqui que está. Nós temos peão, temos 3 tomadas. Temos peão, temos cavalo e temos bispo. Qual que é que nós vamos tomar, gente? O que geralmente a gente faz aí para poder tomar? Qual que é a tomada natural? Isso, a tomada natural é sempre com a menor. Ou seja, eu começo com o peão, depois é o cavalo, depois é o bispo. Agora, curiosamente, ele não joga isso. Então, vai ter uma mudança aqui, ó. Ele toma de bispo. É algo que a gente ainda não tinha visto. Então, isso aqui vai gerar um padrão. O que ele quer com isso? Ele quer controlar a casa E5, não deixar fazer, e como o bispo está nessa diagonal, esse bispo da ala da dama é menos importante estrategicamente que o bispo de G7 dele. Que o bispo de G7 dele tem função defensiva de proteção do rei. Então, se a gente consegue tirar esse bispo do tabuleiro, fica legal. Olha a ideia. Jogando o bispo D4, então, você mantém a ação pela diagonal. Dava para jogar de peão também? Dava. Aqui é uma opção dele por jogar de bispo. Então, já tem 2 mudanças. Um bispo foi para 3, de repente, ele foi para D4. Então, tem 2 mudanças em relação ao que a gente tinha visto. Aí você vai fazer as anotações. Tem coisa que você vai adaptar, tem coisa que não. Ameaçou o nosso bispo. Não podemos deixar tomar esse bispo nosso. Esse bispo é importante para gerar aquelas ações lá de ataque na direção do roque. Esse cavalo passou para C5 para chegar em E4. Então, isso aqui é uma manobra estratégica. Foi para D7, foi para C5. Para D7 ele foi para poder jogar C5 e impedir a ação do bispo dentro da diagonal para não rocar as pretas. Então, agora, em E4, o que acontece? Ele fica aí posicionado. Então, ele abriu mão de B6, bispo B7. Então, ele abriu mão de desenvolvimento para buscar uma boa casa para o cavalo. O que o branco faz? Ele toma. Então, entre o bispo e o cavalo, toma de cavalo. Aí, ele toma de peão. Ó, ele dobra. No que ele dobra, a gente manda lá para E5. Casa E5 a gente já sabia que era uma casa boa, a gente já conhecia. Bispo D7. Por que eu não tomo em D7? Porque esse bispo está pouco ativo. Se ele entrar em C6, está pouco ativo por causa do peão de E4. Desde D7, desde essa diagonal, também está pouco ativo por conta do peão de E6. Olha o F4 lá, dando a sustentação. H5, porque agora ele não quer levar G4 e G5. Professor, mas pode jogar G4 e G5? Pode, não tem ninguém nem perto do roque. Então, são aquelas posições meio que de exceção. Você usa os peões para poder proteger quando tem possibilidade de atacar.
mas muitas vezes esses peões eles são ativos, eles participam do ataque. Então H5 vai não levar G4 direto. Ó, torre de A. Ai, professor, mas deixou o peãozinho lá de A2? Aí a gente sabe que não pode tomar, né, gente? Se toma. Esse é o peão envenenado. Bispo E8. Bispo B1. Dama 3. H3. Ó, que é H3 para jogar G4. Torre D2. Isso aí. Aqui só tem uma coluninha que está aberta. A coluna aberta que não tem peões. As torres adoram colunas abertas. Então tem a possibilidade de dobrar aqui em D. Ó, e assim ele fez. Dama E7, ele voltou. Dama F2, já está de olho ali para passar para lá do rei. Ó, B5, querendo ativar o bispo, peão toma e ativa. Aí jogou C5, passou o peão. Que de 3 contra 2, ele tinha maioria de peões na hora da dama. Ó, tinha 1, 2, 3 contra 2. Mas era um peão passado em potencial. Agora ele passou mesmo. Por que que joga o B4? Para não deixar jogar o B4 e sustentar esse peão. Dama H4, que é avançar, né? Jogar G4, jogar ali na ala do rei. Torre C7, G4, tomou de peão. E dobrou lá que ele está querendo. Está querendo pressionar esse peão até cair. Cavalo C4, está ameaçando fazer cavalo D6. E agora também o bispo está exercendo aquela pressão na diagonal, por isso que nós tomamos de bispo. Aí bispo C6, travou o peãozinho, bispo E5, e agora cavalo D6. Então, domínio absoluto do Yusupov. E agora passa a torre. Olha que bonita a posição. Cavalo D5. E rei F2. Agora a gente defende aqui e pode até passar a outra torre lá. Então está ameaçando bispo toma, dama H7, dama H8. É uma posição que não tem como sustentar. Ele já abandona. Ah, mas tem até uma troca de damas? Tem troca de damas também. E a posição fica esmagada. Se não tem ataque ali, a posição está esmagada. Aqui acho até que deve ter alguma anotação errada, porque já tem lá, né? H7. Já tem mate direto aqui. Tem ganho direto. Bom, mas então, esta posição aqui, independente desse erro ali, está totalmente esmagado o adversário e sem chance, tá? Legal? Entenderam o posicionamento? Muito próximo àquilo que a gente tinha estudado. Então, os conceitos ajudam nisso. Você pega uma posição conhecida e vai adaptando ela naquelas novas posições que aparecem. Vamos lá. Então, agora, vamos pegar mais uma. Então, dentro desse bloco de partidas que eu separei, vamos ver o que nos reserva aí a próxima. Então, isso aqui foi jogado em 1989, lá no Congresso de Hastings, na Inglaterra, é muito antigo, tem mais de 100 anos esse congresso. Tem ele, Capablanca, participando dele. É um congresso extremamente tradicional, muito antigo. Esse cara escreveu uma enciclopédia, esse Murray Chandler Murray, ele escreveu uma enciclopédia, um grande mestre muito conceituado, grande mestre britânico muito conceituado. Vamos ver a partida pequenininha essa, partida de amigos, empatou rapidinho.
Seguindo. Deixa eu ver se já está mostrando aí para vocês. Já está mostrando, né? Partida pequenininha, vamos ver o que, que ela tem. Então, vamos observando a ordem dos lances, ó, D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, E3. Então, ao invés de fazer peão, peão e cavalo, ele fez peão, cavalo e peão. Mesma estrutura que nós buscamos, bispo D3, cavalo de BD7, chocou, C5, agora ameaça C4. Então, o que, que eu tenho que fazer? Deixa eu esconder aqui o... Deixa eu esconder aqui a sequência de lances para poder fazer o lance do mestre com vocês. Então, dentro daquilo, os 12 lances que nós pensamos, tem que tentar ajustar ali. Deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Então tem que ser um lance, isso, B3 e evita C4. Tem que ser um lance que a gente já faria, né? A gente já faria esse lance. E ele impede o C4, senão vai atacar nosso bispo. Aí bispo D6, bispo B2, então tudo certinho. Cavalo de BD2, tudo certinho também. Agora ele conseguiu jogar o E5. Então, uma ideia interessante aí das pretas, porque acelerando ali, atrasando o roque e acelerando esse desenvolvimento de peça em busca do E5, conseguiu fazer o E5. Ó. Aí tomou de cavalo, tomou, e deu cheque. Agora tirou o rei, bispo tomou, dama toma. Dama E2, casa que a gente já sabia. G6 para poder achar proteção para o rei. E aqui ele está querendo avançar. E4, F4, por isso que coloca a torre de A, E1. Rei G7, ó, explodiu em E4, tomou de cavalo, tomou de dama, tomou. Bispo E6, bispo C4. Essa formação mesmo que eu mostrei, é uma espécie de ortodoxa. D5, E6, cavalo F6. Já já eu vou ver mais essa aqui e vou mostrar para vocês a árvorezinha de possibilidades. Aí eu vou entrar no book de aberturas, tem um book online, e aí eu vou mostrar para vocês a árvorezinha de possibilidades. Aí tem percentual ali, tem, né, de estatística, o que um joga, outro joga, tá? Já já eu mostro, tá certo? Boa pergunta sua. Bom, e aí eles empataram aqui porque a posição fica muito igual, né? Uma possibilidade assim, por exemplo, algo assim. Então, estrutura igual de peões, então um grande mestre nunca vai conseguir dobrar o outro ali. Pra gente até, nossa, professor, se eu jogar isso aqui eu perco, eu ganho e tal. Pois é, os caras aqui, uma estrutura muito parecida, sem chance de fazer alguma coisa. Porque mesmo que as pretas tentem algo lá para entrar aqui, ó, sempre está voltando, né? E o rei impede a entrada lá. Beleza? Agora eu vou passar lá para essa árvorezinha. Então, essa aqui é uma partida rapidinha. Eu vou passar para a árvorezinha que estava falando o Sérgio. Ó, veja se vocês estão conseguindo ver essa árvorezinha. É um monte de lances do lado direito.
Todo mundo está vendo esses númerozinhos aí? Joia. Então, a gente tem essas referências. Tá tudo aqui zerado. Bom, aí vocês podem falar o seguinte: ô professor, o que joga mais? E4 ou D4 aí? Pela estatística que a gente vê. Isso não é a estatística lá do Mega Database. É apenas o Live Book, é o book de aberturas, né, que isso aí ele é abastecido online, é o Live Book. E ele é legal porque quando você vai lá no Mega Database, tem partida de todo mundo. Tem partida minha lá, deve ter umas 300 partidas, algo assim. 200, 300 partidas, algo assim. Então, tem partida de todo mundo lá. Agora, o book não. Olha só a média de rating. Então, aqui tem 893 mil partidas, 788, mas com o average, com o rating médio de 2.422. Quer dizer, um altíssimo nível. Então, é uma boa referência. Ó. O branco está convertendo aí 54%. Quando joga D4, tem menos, ó. Mais ou menos ali de 16 mil partidas a menos nesse book, né? Não, 16 mil não, 160 mil partidas a menos. 55%. Tá convertendo mais com D4. Cavalo F3, mais ainda, 56%. E assim por diante. Aí depois começa a cair, tá vendo? Porque joga umas coisas diferentes. Então vamos lá, interessa pra gente o D4. Aí, por exemplo, cavalo F6. Cavalo F3. Aí D5. Aí o branco faz E3. As pretas fazem E6, ó. A estrutura padrão que eu tinha feito a busca. Aí vamos jogar bispo D3. Ó, as pretas fazem muito C5, a partir do que a gente acabou de ver. Tem gente jogando até bispo E2 aí, os malucos estão jogando até bispo E2. O que interessa pra gente aqui é o B3, a partir dos pop que nós vimos. Ó, cavalo C6. Quando faz cavalo C6, o que eu falei para vocês? Tinha uma jogada importante que a gente precisava fazer. Não é exatamente o mais usual. Mais usual é rocar. Mas eu falei de algo importante aqui para vocês. A3, exatamente. Ó, então, antes da gente terminar, eu ainda vou mostrar para vocês como que a gente faz a busca por especialistas, tá? Isso, A3 para não levar cavalo B4. Aí o cara joga bispo D6, de olho ali em E5. O branco bispo B2. Dama C7, ó. Então a gente já descobriu que o cara tá de olho aqui. Aí roca. E aí nós vimos na partida do Yusupov e o Murray que E5 é a jogada legal, né? Aí toma. Bispo B5, como foi feito lá. Bispo D7, só que lá tinha jogado o rei e F8. Bispo D7, cavalo, e aqui cavalo C3, para poder bater em D5, já que essa coluna está semi-aberta. E assim vai, tá vendo? Você vai diminuindo, e aqui já está lá no lance 12. À medida que tem caminhos menos usuais, menos partidas de referência, tá? Professor, como é que se faz para procurar essas partidas, então? Aqui pelo book, que a gente tinha visto a busca lá pelo Mega Database, só que com o nome do jogador. E se eu quiser ver quais jogadores jogam essa posição aqui mais frequentemente, ó. Então, essa posição aqui. Quem são os caras bons nessa posição? O que a gente faz, ó? Dessa posição, ele vai lá na referência e busca partidas para mim. Então, eu quando tenho que selecionar partidas para vocês, eu faço isso. Então aqui, ó, por exemplo, eu quero rates maiores. O rate maior que a gente tem jogando isso aí é 2.626, Beliavsky. Tem o Turov, 2.609. Então, até aqui tá bom, ó. Eu geralmente pego só se for uma linha muito pequenininha, tiver que descer mais. Eu pego os caras de 2.400, 2.300 e tal. Mas uma proporção muito boa é rating de 2.500 para cima, porque é grande mestre. Grande mestre, o nível de excelência dos caras é muito grande. Então aqui, por exemplo, se eu quiser pegar essas partidas, ó, então essa aqui
eu vou mandar lá para o Maestros também, ó. Vou colocar um plus aí no nosso material de apoio. Então, além das partidas do Yusupov, eu vou colocar partidas de autores variados, de jogadores variados. Então, quem for pegar isso aqui lá no Maestro vai encontrar dois arquivos debaixo do vídeo. Um do Yusupov, que é o especialista de hoje, e o outro, ali mais umas 10 partidas dessa galera mais fortuna de cima. Ok? Aí, o que a gente faz? Ó? Como que o Beliavsky ganhou do Jogava? Aí você clica nela, já está aí a partida. E ela vai passando. Ó. Ah, peraí que a gente caiu numa outra posição aqui. Essa aqui tá certo não, pera. Eu estava achando até esse rate muito baixo. Um minuto só. Deixa eu descartar isso aqui. Eu estava achando até esse rate muito baixo. Tem muita gente jogando essa estrutura aqui de brancas. Então, vou voltar. Vou abrir de novo, tá? Aquele ali tá bem capivarinha, tem pouca gente. Então, abrir. Então, essa busca, ele pegou outra posição. A posição que estava gravada aí já. Então, ó, tá aqui a posição que eu quero. Então, tá aparecendo para vocês, né? D4, D5. D3, por exemplo. Essa posição. Com bispo D3, né? Essa posição aqui. Agora, vou lá. Vou pegar o live, tá aí o live. Ah, o Giacomini? Giacomini é fortão. Inclusive, eu já convidei ele para... Ele é coach e eu convidei ele para falar de coach, de xadrez e tal, né? Ele é empresário também, professor, árbitro. Logo, logo nós vamos ter uma entrevista dele, já está convidado. Vamos fazer depois do carnaval agora. Ah, legal. É bem tranquilo jogar isso, né? Bom, então é o seguinte, agora nós vamos na referência e fazer a busca. Ele está pegando automático aqui, então não vou fazer a busca por aqui. Eu vou fazer a busca lá pelo Mega Database, desta posição. A busca por ali não está indo. Vou fazer a busca por aqui, então. Já vai aparecer para vocês aí os jogadores, rapidinho, peraí. Adaptando aqui. Pronto, vai aparecer para vocês agora a posição de busca. Estou no Mega Database, aí está a posição, não quero nenhum jogador, só que agora eu vou refinar minha busca. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar que os jogadores têm que ter mais de 2.500, ambos jogadores com mais de 2.500. Então, eu vou refinar minha busca. Tem que ser esta posição e com mais de 2.500. Ó, o Bolt. Então, ambos. E aí, vamos ver o que aparece. Está aparecendo para vocês? Não vai aparecer uma grande quantidade que eu refinei a minha busca. Ó, agora a gente já tem, então, os jogadores que a gente quer. Professor, e aí? Quem são eles? Quais são os mais fortões? Veja se aparece para vocês, pessoal. Me deem um feedback aí. Vocês estão vendo o Carlsen lá em cima? Ó. Então tem o Carlsen perdendo pro Cariaquim no Campeonato do Mundo até, de 2016. Depois tem ele empatando com o Guiri. Aí tem ele de pretas aqui com o So.
E aí vem as partidas do Kramnik, tudo com mais de 2.800. Mamediarov é o Domingues. Domingues é um especialista. Domingues pode ser o nosso cara de amanhã, ó. Amanhã podemos fazer o Domingues. Podemos fazer o Kramnik também, ó. Tá vendo? Então é assim que a gente faz essas buscas. Então, essas partidas aqui, que nós conseguimos mais ou menos umas 40, só de jogador top, os caras de 2.500 para cima, vou gerar um outro banco de dados e vai estar de partidas de jogadores variados. Pronto. Agora, vamos ver então uma partida aqui do Kramnik. Kramnik com Ivan Hall. Como é que o Kramnik jogou isso? Pessoal, estão conseguindo ver aí? Está aparecendo aí o Kramnik, a ex-campeão mundial Ivan Hall. Opa, tudo bem? Chegando aí. Quando quiser fazer alguma participação, é só digitar. Então, beleza. Então, Kramnik estava com 2.810, Ivan Hall 2.630. Isso foi um torneio de rápidas. Foi jogado em 2016. Prontinho, vamos passar a partida então. Aqui fica mais centralizado, fica maior o tabuleiro. Aí, Ivan Hall jogou B6. Ele jogou rock. Tudo até aqui pra gente é conhecido. É o sistema Colli. Vamos ver se vai ter o Zukertort. Ó, bispo E7, cavalo de BD2, também é conhecido. Dama E2, também é conhecido. Dentro da nossa estrutura tem. Aí C5, aí ele tomou. Não jogou B3 como aquela posição que a gente tinha estudado. Bispo C5, aí agora estourou em E4. O que ele está jogando aqui? Ele está jogando não o sistema Colli Zukertort. Está jogando só o Colli clássico. Porque o bispo agora vai sair pela diagonal normal. Ok? Então esse pra gente não serve. Então, vamos pegar o próximo. Está jogando com o Michael Adams. O Michael Adams jogou recentemente com o GM Evandro Barbosa, em Gibraltar. A partida teve 117 lances, terminou em empate depois de 8 horas de partida. Uau! Imagina, esse cara foi vice-campeão mundial, já foi top 3 do mundo, de rating. B6, enfrentar o cara 8 horas nu. Ó, tá tudo certinho. Tudo aqui a gente conhece. Cavalo E4. Ó, esse aí deu certo. Vai ser o Colli Zukertort. Bispo B2, tá tudo certinho. Professor, mas se o cara entrasse aqui e atacasse a dama, vai entrar é uma coisa, se manter é outra, ó. E depois, vai jogar bispo aqui, como é que você vai se manter nessa posição? Então, não se mantém. Por isso que ele não entra. Bispo B2, ó, C4. Todos os lances, só falta a torre de AC1 e torre de FD1. Já temos 10 lances aqui, nós falamos em 12 quando começamos. Ó, assim, torre de FD1. Pronto. Olha que partida perfeita para aquilo que a gente precisava. Dos 12 lances que a gente tinha preparado de brancas, nós conseguimos fazer os 12. Então essa é a posição padrão, essa é a posição modelo que a gente aprendeu quando começou a aula. E está aqui o Kramnik, olha, o cara foi campeão do mundo 2.809 jogando nessa posição. Quer dizer, totalmente jogável, né? Agora vamos ver como que ele faz lá no meio jogo. A4, ó, já passou o cavalo para F1. Tomou. O bispo vai tirar. Aqui ele dá qualidade, mas se recupera em seguida, né? Pode tomar quando quiser. Se tirasse, levaria mate. Agora o cavalo protege. Aí ele mandou E4. Então aqui já tem um centro bacana. Pronto. Dá uma olhada nessa posição, ver o que vocês conseguem avaliar aí. Paulo, gosto muito da ideia do cavalo E5. Seguir de F4. Sim, e o Supoven tem muitas partidas assim. Dentro lá do Maestros Vitalício ou Maestros Anual, né, as pessoas que têm acesso ao Maestros, pode pegar lá depois essas partidas.
do isso pop. Se alguém aqui, né, não tiver esses planos e só tiver no Maestro através de outros cursos que adquiriu e não tem acesso a isso, aí tem que fazer a busca em banco de dados aí gratuito, ou se tiver alguma coisa paga, como esse que eu uso aqui do Chessbase, mas sim o Supob. O Supob gosta muito dessa formação. Joga o cavalo E5 rápido e F4. Porque pode iniciar, porque isso aqui dá para você jogar mais posicional, e essa que você falou é uma das mais agressivas. Cavalo E5, F4 e torre F3. Para você saber seu estilo, é só imaginar o seguinte: se você é o cara que quando termina a abertura, você já gosta de ir para o ataque, você é jogador da escola dinâmica, escola mais tática combinatória, né? Escola mais agressiva. Se você é o cara que termina, você ainda vai reagrupar as peças, já vai manobrar essas peças, o que acontece? Você é um jogador da escola estrutural, você é mais posicional, mais estrategista. Aqui, por exemplo, a gente conhece os caras que são mais posicionais, os que são mais agressivos dos nossos alunos. Um aqui, por exemplo, é extremamente posicional, metódico, é o Robert Van. O Robert Van, o estilo dele é o estilo mais posicional. Então, isso é uma característica, uma qualidade que o cara tem de jogar bem, de ter a habilidade de entender essas posições posicionalmente. Outros, eu já sou extremamente agressivo. Apesar de ter estudado muito estratégia, estudar a todo momento com os alunos, eu tenho mais habilidade quando o jogo fica dinâmico, quando eu estou ameaçando o adversário. Então, isso é um tipo, de estilo mesmo, é a personalidade nossa atuando aqui, agindo no tabuleiro. Então, vamos ver essa, a gente já finaliza por hoje. Que o pessoal ainda tem que ir para o carnaval ainda, né? Cheque, rei H1. É que eu tenho a aula das 10 ainda, eu tenho que trocar todo o equipamento para receber o aluno das 10. Mas amanhã a gente segue de novo. Amanhã nós vamos ver Kramnik e vamos ver Domingues. Aí, como a gente já fez a base conceitual, amanhã é só partidas. Aí a gente vai vendo daquilo que nós estudamos, quais são as adaptações. Aí, nesse ponto agora, fica gostoso estudar, porque você já tem as bases, né? Parte de teoria você já tem. Aí, cavalo E3, bispo B5. Então, isso aqui está um jogo mais para empate, né? O Robert Van está trabalhando. Esse cara é trabalhador mesmo, né? H5, esse aqui está mais para empate, não está não, pessoal? B4. O ataque faz manobra aí. E agora não está mais para empate, não. Tomou o bispo ali, mas está assim, né? Que deu o perpétuo. Então, ele dá o bispo lá, mas tem o perpétuo aqui, já é algo conhecido ali, atacando as casas brancas, né? Essa posição não tem jeito, não. Vai sempre dar o cheque. E se jogar rei H2, aí tem dama E2, né? Aí complica, ó, 2, 5, as pretas têm um peão a mais e esse bispo ainda tá mal. Ainda tá atacado, é melhor deixar o cara dar o perpétuo mesmo. Pessoal, obrigado então pela boa companhia hoje. Então, Carlos, Patri, Paulo Henrique, Robervan, Sérgio e Silvio. Amanhã a gente segue aqui a partir das 20 horas com o mesmo link, tá? Gente, obrigado. Bom descanso aí. Valeu.